E aí, pessoal, caqueado itinerante. Mandou parar, eu paro. Eu disse 3? Aí você conta 3 de novo. Entendi. Agora já pode ir? Porque agora tu edita, né? E aí, pessoal, bora caquear, caqueado itinerante mais uma vez. Aqui, eu sou Márcio Santos, sou clínico geral. Tô tentando ajudar a organizar esse caqueado aqui. E hoje a gente tem como convidados, é um convidado que não é convidado, é um convidado que é dono da casa. Eu Fred, sou se apresenta aí, Fred. Fred, clínico e cardiologista, tô sempre por aqui, né? Co-host aí de Márcio Santos. Um convidado hoje pra lá de especial, né, Márcio? Veja, a gente vai chamar ele de Carlos também. Carlos. Doutor É, Carlos doutor tá aqui. Carlos. Pelo amor de Deus, Doutor não. Carlos tá Pelo amor de Deus. Lascou-se. Ninguém vai entender isso, mas lascou-se com o doutor Carlos aqui. Pelo amor de Doutor Deus, Carlos faça isso Eduardo. não. Veja, eu entendo, porque a gente tem aqui em Recife um clínico que é lendário e é uma das pessoas mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de conviver, que é Dr. Francisco. Mas ninguém chama ele de Francisco, né? Francisco Barreto, o pessoal chama de Chicão. E aí, Dr. Carlos Eduardo, ele acha que quis imitar isso e ninguém chama... Alguém te chama de Carlos, Dudu? Minha mãe com raiva, e olha lá. Até hoje ninguém lhe chamava, se prepare. Quando eu ouço Carlos, já é bronca. É bronca. Lá em casa a mesma coisa. Carlos Frederico, pode preparar a sandália que ela tá voando. Ela Ela já tá voando. já tá no caminho. Se apresenta aí, Dudu, com a camisa bonita da maior banda de todos os Obrigado. tempos. E Sou obrigado bem pela elegante. presença, né, Dudu? Não, valeu pelo convite, obrigado aí. Se apresenta aí. Eu sou Dudu, sou cardiologista, especialista em ciência cardíaca, coordeno a enfermaria de ICI e miocardiopatias do Procap e o programa de transplante cardíaco do Procap. Estou diretor científico da SBC Pernambuco até o final desse ano. É isso, só alguns adendos. Procap é o pronto-socorro, né, de cardiologia da Universidade de Pernambuco, fica ao lado Sim. do Hospital Oswaldo Cruz ali, é um contínuo do Hospital Oswaldo Cruz. A Sociedade Pernambucana de Cardiologia, né, você falou, Sociedade Brasileira de Cardiologia Seccional Pernambuco, e você falou em ciência. Incência. E só para, antes que eu me esqueça, eu coordeno o grupo de incência Incência cardíaca cardíaca. da Rede Dó também aqui em Porque Recife. cardiologista fala em ciência, não fala em insuficiência cardíaca. É licença poética, Licença Márcio. nordestinense. É derivado do IC, a gente fala IC. Isso. Aí pra gente falar um pouquinho mais esticado, a gente estica o IC e vira essência. Sim. É isso. É por isso, né, que você fala É, essência. por isso, pô. Essência Fique cardíaca. chateado com a gente por causa disso. Eu não fico, não. Veja, parafraseando nosso nobre Ney Cavalcante, hoje a gente vai falar de uma coisa muito mais simples, com a especialidade mono-órgão, que é a cardiologia. Monotemática. Monotema. Pois é, Dudu, nosso pensamento hoje foi falar sobre algumas dicas que você pode dar para quem está nos assistindo no atendimento ao paciente com insuficiência cardíaca. Dudu também tem uma larga experiência em emergência. Acho que tem quantos anos, Dudu, está na porta? Sou plantonista do Pronto-Socorro Cardiológico de Pernambuco desde 2007. Antes disso, eu já dava plantão de emergência cardiológica na rede privada desde o comecinho de 2006. Esse cabelo branco aí é rodado. Pois é. Eu fiquei com medo da resposta dele e eu ia não perguntar se ele pintava o cabelo de branco ou a barba de preto. Eu achei melhor não perguntar, Eu vou, mas... em respeito a quem a está gravação. assistindo, eu não vou responder, não. Não, Dudu, eu sou recém-formado, tô lá na porta da emergência e chega um paciente dispneico. Depende do quão tenso eu vou estar nos meus primeiros plantões. Vai ser tudo pneumonia, vai ser tudo insuficiência cardíaca, Licença. ou eu não vou saber para onde eu vou. Que dica você daria para quem está começando, Dudu? O que é o básico, o que é ouro? Mas eu acho que o básico é uma boa anamnese. É uma boa anamnese e um bom exame físico. E, infelizmente, esse básico é o que a gente tem menos visto hoje em dia. É importante entender que não existe nada patognomônico. Não tem nada que a gente vai encontrar no paciente com insuficiência cardíaca na porta que vá dizer com absoluta certeza qual é o diagnóstico. Mas a gente tem que lembrar que depois de várias definições de insuficiência cardíaca, depois de vários guidelines, o diagnóstico de IC ainda é clínico e radiológico. Se você tiver BNP ou pró-BNP, ajuda. Então, a parte laboratorial, os biomarcadores eles estão começando a entrar nessa jogada. Mas hoje, na porta, em qualquer local, o que a gente tem é um diagnóstico clínico e radiológico. Uma coisa interessante é que, assim, os sintomas,
eles têm uma alta sensibilidade para a insuficiência cardíaca. Mas eles são muito pouco específicos. Então, por exemplo, você pegar um paciente com dispneia de esforço, ortopneia, dispneia paroxística noturno, aquilo ali lhe acende a luz para a insuficiência cardíaca, mas ele, como eu falei, são muito pouco específicos. Já os achados de exame físico são o contrário. Os achados de exame físico, eles são pouco sensíveis, mas eles são muito específicos. Um B3, um refluxo Um B3, né? por exemplo, aí entra... Quem é hoje que na porta de uma emergência do SUS deita o paciente para examinar um refluxo hepatojugular? Palpa, pulso, qualquer coisa dessa aí. Difícil, velho, difícil. Então, assim, mas são coisas que, para você fazer o diagnóstico diferencial de dispneia, são muito importantes. Precisa fazer. Então, é muito importante entender que você precisa de uma anamnese e de um exame físico muito bem feitos. Me permita uma parte aí, uma conversa de especialistas, o clínico metendo o bedelho, mas você falou conversa para isso mesmo, né? Estamos aqui para isso. Eu estou aqui para atrapalhar. Mas é um pouco disso que você coloca aí. É muito perigoso a gente pensar com o viés do especialista, principalmente quando você é especialista, né? Porque isso vira uma rotina, você termina atendendo aquela condição clínica tantas vezes, são 50 atendimentos, 49 vão estar naquele espectro, né? E que você falou uma coisa que eu acho que é fundamental nessa hora, e eu lhe conheço há um bocado de tempo também, sei que é exatamente assim que você pensa. Você não falou diagnóstico diferencial de insuficiência cardíaca, né? Por isso que eu fiz essa parte. Você falou brilhantemente, que é o que eu acho que está envolvido na resposta, diagnóstico diferencial de dispneia. Isso. Diagnóstico diferencial de dispneia. Tem mais coisa. E a resposta vai estar, obviamente, na anamnese do exame físico. E acho que é um ponto que eu ressaltaria, que não que você já não tivesse feito, mas só para tirar, insuficiência cardíaca é uma das possibilidades, né? E o paciente pode ter o diagnóstico de insuficiência cardíaca e estar com outra causa para aquela descompensação ali. Seja a descompensação da IC, seja uma outra causa. Pode estar com acidose metabólica, por exemplo, sendo a causa da dispneia. E aí isso é importante trazer isso para a gente não fazer o tunnel vision, né? E outra discussão, por exemplo, como o Márcio está falando da história da anamnese, do exame físico, hoje se fala muito em poucos. E se esqueceu de que o eletrocardiograma no diagnóstico diferencial, estou falando disso, estou falando no diagnóstico diferencial, é uma ferramenta junto com o raio-x importantíssima, né, Dudu? Tanto para o diagnóstico de IC, quanto para o diagnóstico de fatores descompensadores da insuficiência cardíaca. Ou com preditivo negativo, se ele estiver normal, Sim. né? Não, negócio diferencial, né? Isso. Veja, a gente tinha uma piada com o Dr. Carlos Melo. O Dr. Carlos Melo era o antigo coordenador da enfermaria de IC do Procap antes de eu assumir. Ele se aposentou e aí eu assumi. E o Dr. Carlão tinha uma brincadeira que ele fazia em toda visita, que era o seguinte, olha, a literatura fala que apenas 5% dos pacientes com IC tem um eletro normal. Aí sempre dizia o seguinte, quando vocês acharem um desses caras, eu trago um bolo aqui para visita. Aí. E o Dr. Carlão aposentou e a gente nunca conseguiu o bolo dele. Porque é muito, muito, muito raro você ter uma insuficiência cardíaca com eletro normal. Com eletro normal. O valor preditivo negativo do eletro é absurdamente gigante. Como eu falei, a literatura fala de 95% de valor preditivo negativo. Então, se você pega um paciente com dispneia e eletro normal, é muito pouco provável que aquilo ali seja insuficiência cardíaca. Que seja primariamente de lado. Muito pouco provável. Agora, é importante entender que a gente está falando um eletro normal. Um eletro pode não ter nenhuma alteração de segmento ST, de onda T, mas pode ter uma sobrecarga de átrio esquerdo. Já não é um eletro normal. É um sinal de CFEP, né? Exatamente, já não é um eletro normal. Então, estamos falando do eletro completamente normal. Imagine uma pessoa que não é da área de saúde e CFEP. Insuficiência cardíaca de frações preservadas. Eu acho difícil que não é da saúde. Vai ter gente que não é da área. Vai ter. Tem. Pois que eu espero que tenha. Vai ter. Alô, você. Não, mas o pessoal, veja, vai doutor Carlos Eduardo Montenegro, vai ter uma aula gravada e assim a pessoa ouviu falar, pode ser que esteja vendo insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada na ICFEP. Só, desculpa, o apontamento. Mas
Rapaz, olha, não entenda isso como um apontamento fora do normal, não. Tem cardiologista que ainda não acha que Cefep existe. É. Eu já recebi muito paciente no consultório dizendo, aí eu fazia anamnese, o exame físico com o paciente, via os exames, dizia, olha, você tem um quadro de insuficiência cardíaca. Aí o paciente olhava, isso aconteceu mais de uma vez. Mas doutor, eu fui em outro cardiologista e ele viu meu eco, ele disse, só baseado numa fração de ejeção normal, disse, não, insuficiência cardíaca está descartado. Pois é. Isso é muito comum. Abre aspas, seu coração é de menino. Fecha aspas. Exatamente, é Já muito acontece no comum. consultório do clínico também. Eu imagino no de vocês. Né? Vamos a outros mitos, né, Dudu? O paciente chega hipotenso. O cara já grita lá, rapaz, hipotensão é volume. E eu acho que volume, volemia, é uma coisa que às vezes é difícil até para um médico mais experiente. Então, qual dica que você dá para aquele paciente que chega também hipotenso no diagnóstico diferencial da insuficiência cardíaca, que vai lhe apontar, faz ou não faz volume, o quanto de volume, o quanto de diurético, o paciente está hipotenso. Vasodilatador pode emendar também. Então, isso é o grande problema, o X da questão aí. Tá, vamos lá. O paciente hipotenso com insuficiência cardíaca na sala de emergência é um grande desafio. Acho que o primeiro ponto é nunca fazer noradrenalina. Perfeito. A não ser que o paciente tenha um choque manifesto. Ou seja, não é só que ele está hipotenso, é que ele está com lactato pipocado e principalmente se tiver algum sinal de vasoplegia ou algum sinal de infecção associada. Eu acho que vale a pena só frisar uma coisa. Hipotensão para o cardiologista não é igual a choque, né, Dudu? Não. Mas Primeiro aí, né, mito... Mas aí, vamos lá. Contribuindo. Choque não é hipotensão. Exatamente. É isso que tem que Algumas ficar... vezes o paciente está hipotenso Isso. e está em choque. Isso. Porque Certo. tem o choque normotenso, né? Você pode ter em pacientes com IC, a gente tem um caso relatado disso, de uma paciente minha, há uns 4, 5 anos atrás, que ela chegou chocada e hipertensa. Isso. Mas ela estava chocada. Choque Estava com é hipoperfusão. hipoperfusão. Eita, rapaz, se for o grau agora, foi bem ensaiado. Não foi? Choque é hipoperfusão. Fica Então, é só... bonitinho vocês dois. E aí, Pois é. Dudu, dica para quem está começando ali. Aí, Pegou um vamos lá. paciente hipotenso, a gente já viu que hipotensão não é igual a choque, então ele vai Sim. procurar os sinais de hipoperfusão. Isso. Aí você vai ver se a perfusão periférica está boa. Se você tiver uma gasometria arterial disponível, é muito importante colher gasometria arterial nesse paciente na chegada, para você ver não só lactato, mas você vê bicarbonato, você vê também... Porque muitos pacientes com insuficiência cardíaca crônica podem entrar no perfil L, por exemplo, Sim. que é o perfil onde o paciente está mal perfundido, mas ele está seco. Normalmente, esses pacientes tendem a ter bicarbonato alto e potássio baixo, porque, na maioria das vezes, isso é uma iatrogenia, entre aspas, né, por excesso de diurético, por excesso de diurético de alça. Então, normalmente, esses pacientes têm algum sinal de alcalose metabólica com potássio baixo. E no exame físico, provavelmente não vai estar com gesto. Provavelmente, mas pode, Pode, é possível que esteja, Mas só para ajudar quem está ali, só para ir somando, né? o mais provável é que ele não esteja com gesto. E aí, você perguntou de sinal De dar clínico, volemias. hipotensão postural. Sim. Esses Essa- pacientes perfeito. normalmente fazem muita Muita hipotensão hipotensão postural. Então, examina esse cara deitado, bota esse cara em pé, vê se a pressão está caindo. Perfeito. Se tiver fazendo hipotensão postural, pode fazer Ausculta volume. boa. Ausculta normal, não tem B3, faz hipotensão postural, pode fazer volume, Perfeito. aquilo ali provavelmente é um IC perfil L. Perfeito. Só um comentário rápido das discussões que vocês estão tendo. O que apareceu de propedêutica armada, né? E aqui, não vou considerar a eletrocardiografia propedêutica armada, porque é um exame disponível quase a totalidade dos hospitais que a gente tem, mesmo em hospitais de lugares mais afastados, tem um aparelho de eletro. Pode ser que o pessoal não saiba usar, pode. Pode ser que esteja precisando trocar um eletrodo ou outro. Claro, papel, ok. Mas eletrocardiógrafo é uma coisa que deve ser disponível nas emergências. Nem se fala nas cardiológicas. Mas tirando isso, que eu não vou considerar como propedêutica armada, vocês falaram na gasometria. Sim. As outras ferramentas são o estetoscópio e o tensiômetro. Uhum. Né? Só queria chamar a atenção disso. Como vocês estão discutindo diagnóstico diferencial, que é um diagnóstico diferencial muitas vezes refinado, né, com diversas possibilidades, e eu concordo, acho que a gasometria arterial é uma ferramenta de diagnóstico diferencial de dispneia fantástica, muitas vezes imprescindível.
E quando ela não é imprescindível, ela lhe oferece mais dados para você raciocinar. Mas a parte isso é relativamente disponível em todo lugar, que é um estetoscópio, um tensiômetro e vontade de colher história e examinar o paciente. E eu acho que tem um outro exame complementar que é muito negligenciado no paciente com IC na emergência, Márcio, que é raio-x de tórax. Não tenha dúvida. É impressionante como se parou de pedir raio-x de tórax para o doente com IC descompensada. Talvez porque tá todo mundo tão bem treinado em POCUS hoje em dia, ou pelo É menos... ultrassom, point of care, né? Não, mas Ou assim... acha que tá, né? Eu acho que tá, exato. Mas o raio-x de tórax, ele vem sendo quase que abandonado. E assim, é uma ferramenta propedêutica muito importante no paciente com IC. A gente tem que lembrar, isso também é dado de um registro chamado ADERE. 20 a 30% dos pacientes que chegam descompensados numa emergência com IC têm ausculta pulmonar normal. Uhum. A ausculta vem depois da congestão de fato, né? Porque normalmente o crepitante ele é fruto do infiltrado alveolar. Mas o infiltrado intersticial vem bem antes do alveolar e é suficiente para causar dispneia. Sim. Então, tem paciente ali que tem a gente não sabe explicar isso, né? Mas tem paciente ali que tem sistema linfático suficiente para segurar, para drenar aquele líquido que chega no pulmão e evitar que invada o alvéolo. Então, 20 a 30% dos pacientes com IC descompensada têm ausculta pulmonar normal, mesmo com gestos. Para os adeptos, para os fãs da radiografia do tórax, aí eu concordo com você, eu sou mais old school e eu continuo sendo um desses defensores. Ele te dá uma ferramenta de comparação. Sim. Você consegue seriar isso e isso fica... E a evolução ali, é um indicativo do diagnóstico que você está dando. Exatamente. Dudu, vamos pro outro lado. Aí o paciente chega agora, ele tá com gesto. E o pessoal faz uma ampola de Lasix. Furosemida. Furosemida, né? E aí, eu tô Dudu? aqui, POCUS, point of care, ultrassom... Outra ajuda que você poderia dar em termos de VNI, de dose correta de Lasix. Quais são os pitfalls que você mais vê assim, no paciente que está com gesto? E, obviamente, vai demorar mais a sair da congestão, né? Tá, vamos lá. Eu acho que talvez o erro mais comum que a gente vê em emergências cardiológicas ou não, porque isso acontece também nas cardiológicas, é a dose inicial de diurético de alça. A gente só tem furosemida disponível no nosso meio. Então, a dose de diurético de alça é muito aquém da dose que a gente deveria usar. É importante lembrar que a dose inicial de diurético de alça é 1 mg por quilo. E se o paciente, depois de meia hora, 1 hora, continuar com gesto, repete 1 mg por quilo. O que é que a gente vê muito em emergência? Chegou com dispneia, 2 ampolinhas de furosemida e vamos reavaliar daqui a 3 horas. Vai funcionar? Até vai. Só que esse paciente provavelmente vai ficar internado muito mais tempo do que deveria. Ou pode ter uma evolução pior, porque você, né? Exatamente. Você pode evitar, por exemplo, se você fizer a dose correta, você pode evitar uma insuficiência respiratória secundária àquele quadro. Então, muita gente fica preocupada, mas e a função renal? A função renal na emergência, na porta, ela não importa. Não, e fora que se o paciente tiver hipervolêmico, não é o diurético quem vai causar disfunção renal, né? E talvez a disfunção renal seja pela congestão, seja pela hipervolemia. Esse debate eu queria até já convidar Dudu e Fred aqui para a gente, uma outra oportunidade, porque senão a gente passa 2 horas conversando, que o assunto vai rolando, mas é discutir essa interação rim-coração em relação a volume e aquela brincadeira que eu gosto de perturbar, né? Da próxima vez a gente traz um nefrologista para vocês ficarem brigando o tempo todo aqui. Eu não vou brigar com ninguém, vocês acham que eu brigo? Você vai ficar convicto de que tá certo e não vai brigar. Mas nem sempre, né? Aí cardiorrenal, né? Que é uma coisa metabólico renal. Agora mudou de nome. Tá botando mais coisas ainda. Melhorou um pouquinho, mas aquele negócio que eu dizia que cardiorrenal é uma coisa que botaram na sua cabeça, né? Mas aí depois a gente discute isso. A brincadeira que eu faço é que se você fizer furosemida numa pedra, ela mija, né? Ela urina. Na dose certa. Pense no negócio para funcionar. Na dose certa, Rapaz, se você atingir a dose para a pedra vai urinar. Pense no negócio para funcionar, é a furosemida. Só chamando a atenção do conceito de hiperemia renal, de congestão renal e do efeito benéfico da furosemida em pacientes que têm hiperemia. Ruim é saber
quem são esses pacientes, às vezes. Uma boa dose de diurético, uma VNzinha bem aplicada e um vasodilatador venoso. E um vasodilatador venoso, a gente tem que lembrar que faz parte da fisiopatologia. Vamos lá. A fisiopatologia da insuficiência cardíaca, ela envolve hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, hiperatividade do sistema adrenérgico. Tudo isso causa vasoconstricção. Faz parte da fisiopatologia básica da insuficiência cardíaca, a vasoconstricção. Por isso que você traz a proibição em termos da noradrenalina Sim. naquela sua fala anterior, Sim. desde que o paciente não esteja com hipoperfusão e sem cabeça de pressão. E seco. Cabeça de pressão, não. Cabeça de pressão você não precisa Não ter. precisa ter. Você não precisa ter para fazer outras medidas. É. Nem que você A faça cabeça de associado, pressão, mas ela caiu, assim, nos últimos anos, muito. não tem Tanto mais que essa- vai sair da diretriz nova de insuficiência cardíaca, essa coisa de ter que ter cabeça de pressão para usar dobutamina. Veja, a gente não sabe quando é que o pessoal vai ouvir isso daqui. Tá. Vai sair. Vai sair. Vai. Vai sair. A cabeça de pressão caiu por terra. Por que vai cair por terra? Justamente por isso, porque a gente começou a entender que faz parte da fisiopatologia a vasoconstricção, principalmente em fases mais precoces da IC. Em fases mais tardias, o paciente pode entrar numa Uma falência falência, dos é. mecanismos compensadores, e aí ele pode até entrar em vasoplegia, e aí você pode até ter algum papel do vasoconstrictor. Mas é a exceção da exceção. Isso. A maioria dos pacientes vai se beneficiar de diurético em boa dose, se tiver hipotenso ou mal perfundido, inotrópico em boa dose Isso. e vasodilatador. A maioria dos pacientes vai responder com Márcio, que isso. a gente, como especialista, tem mais um pouco de estrada, né? Mas pelo menos para quem está na porta, se o paciente tiver hipoperfundindo, tá lá com 4, sei lá, 5, 3 de pressão. Se você for começar a nora, comece com a dobuta e tire logo a nora. Se você Sim. ainda for, né, comece os dois ao mesmo tempo. Mas a maior falha é começar a nora e ir aumentando nora o plantão todinho. Você está simplesmente... É o famoso dar murro em ponta Dar de faca. Você está vendo que aquela estratégia não está funcionando, isso. mas você está insistindo nela. Isso. E na maioria das vezes, o que é que acontece? Você acaba ligando dobutamina porque você perdeu a Perdeu. paciência com a nora. Exato. E aí, quando você liga dobutamina, funciona. E eu concordo, Fred. Se você ligar a nora de forma rápida para ter uma segurança um pouquinho maior de ligar a dobutamina e tirar rápido a nora, beleza. Então, Mas qual é o problema? O doente melhora a pressão com dobuta e com nora, turma, vamos deixar quieto. aí não dá. Não dá. Aí- A nora, veja, o que a gente faz no paciente com insuficiência cardíaca nas primeiras 12, 24 horas vai definir o que vai acontecer com ele dentro daquele internamento. Nora, o que é que vai acontecer com a noradrenalina? Primeiro, você está realimentando a insuficiência cardíaca. Você está dando mais substrato fisiopatológico para ela, principalmente para o choque cardiogênico. Segundo, você tende a fechar a periferia, principalmente o rim. Sim. Então, esse paciente tende a fechar o rim se ele ficar com nora por muito tempo. Fechou o rim, já virou outro tipo de choque. Já virou um choque misto, porque aí entra a resposta inflamatória sistêmica, aí esse paciente entra em vasoplegia, e aí foge completamente Por do isso seu que ele não controle. sai mais, né? Por isso que não sai mais. Por isso que eu digo o seguinte, eu nem falo para você ligar nitroglicerina ou diproprussiato de sódio num paciente hipotenso. Eu entendo o quanto isso é difícil. Mas não liga, Nora. Começa a dobuta. Começa a dobuta e vê como o é que paciente eu responde. Concordo. Ô, Dudu, pra gente finalizar, a gente tá... Qual... Isso é tudo uma aula de bateria, bicho. Toda hora da bateria. Qual Tá vendo? medicação... Música. Música é tudo, né? importante. Por isso Qual que eu venho com a camisa do medicação? Ringo. Melhor do que Ringo, ele vai tocar, né? Não, bicho, eu Não, gosto de Ringo. Eu gosto de Ringo. peraí, Isso aí, calma, porra, é Ringo. pior do que a Nora e a Dobuta. Isso aqui é... Qual medicação por via oral, o emergencista, ele tem que começar ali obrigatoriamente, ou ele tem que diminuir o estresse, tirar ali daquela fase, pensar em SGLT2 depois, esperando depois. Tem uma coisa que você tem que começar já na emergência ou não? Acho que não, Fred. Eu acho que, na verdade, o mais importante na emergência é você garantir que as medicações que o paciente tomava anteriormente, elas não sejam suspensas. Eu acho que isso é o mais importante. Principalmente... Principalmente beta-bloqueador. Principalmente beta-bloqueador. E aí eu vou dizer uma coisa que a diretriz fala, mas que eu não faço. Eu nem reduzo a dose. Tá certo? Eu acho que não existe racional nem evidência. É isso que eu ia dizer. Não existe evidência para você Eu acho que reduzir não tem- dose. Eu acho que foi uma recomendação que acabou dando certo e a gente Baseado em embarcou, medo. Baseado no baseado. Baseado em medo. Então, assim,
Eu Assim, a sinceramente gente sabe nem que quem reduzo. suspendeu foi pior. Isso aí tem na literatura. Quem Mas suspendeu é foi pior. 25%, 50%, Isso. 75%. Isso, mas... isso é o que está posto, é o que se tem de dado concreto, é que suspender beta-bloqueador na situação de insuficiência cardíaca é pior desfecho em aonde se testou, tá? Isso. E aí a gente evitar suspender as drogas que o paciente já está em uso, principalmente o beta-bloqueador. E eu acho que não é o momento ali na IC aguda de você pensar em introduzir nada Sim. que o paciente não usasse. Por exemplo, também não acho que é hora de começar beta-bloqueador ali na emergência. E isso leva a um contrassenso farmacológico, né? E assim, existe literatura sobre suspender beta-bloqueador piora desfecho. Beleza, ok. Todos estamos de acordo. A literatura sólida, já, digamos assim, já sobreviveu ao teste do tempo, né? Sim. Aparentemente é isso mesmo. Suspender beta-bloqueador faz mal. E aí alguém vai e precisa, pelo motivo que for, muitas vezes bem indicado, começar dobutamina. Aí você está fazendo um beta-bloqueador e um beta-agonista no mesmo paciente. Isso, às vezes, acontece, né? Procure no UTI cardiológica perto de você que você vai encontrar. Faço Isso muito. não é um contrassenso farmacológico, não? Eu faço muito. Vou logo avisando antes que as pedras comecem a ser jogadas. Pedras rolando, a banda é Rolling Stones, aí é Beatles. Também gosto. Mas, veja, o fato é que funciona. O que é que a gente precisa entender? Se a gente faz beta-bloqueador... Se a gente... Existem algumas coisas que... Ele é um inotóxico vasodilatador, né? Ainda tem a parte da vasodilatação, né? É isso que eu ia chegar lá, Fred. A gente não tem nada na literatura que explique o porquê funciona. Mas é fato que funciona. Existem algumas possíveis explicações para isso. Primeiro, a gente precisa usar... Se a gente vai usar dobuta com beta-bloqueador, a gente tem que usar dobuta em doses maiores. Isso é fato. Mas não era mais fácil começar a dobuta em dose menor e suspender o beta-bloqueador? Parece haver um efeito rebote na suspensão do beta-bloqueador. Então, talvez isso explique em parte o porquê desse contrassenso funcionar. E porquê da piora do desfecho, né? E Na suspensão, efeito rebote. Tem um dado muito interessante que é do registro Optimize, que foi o registro que viu essa piora com a suspensão do beta-bloqueador, que é o seguinte. O paciente que não usava beta-bloqueador, ele foi admitido no hospital sem usar beta-bloqueador e saiu do hospital sem usar beta-bloqueador. Esse paciente morreu menos do que o paciente que usava e saiu do hospital sem usar. Ou seja, foi pior não ter começado do que... Aliás, foi pior ter suspendido do que não ter começado. Sim. Então, isso pode explicar um pouquinho, talvez tenha realmente algum efeito rebote. E a segunda possível explicação para o porquê desse contrassenso funcionar, ou aparentemente funcionar, é isso que o Fred falou. Talvez seja devido aos efeitos extramiocárdicos da dobutamina. Parece ter um pouquinho de vasodilatação ali também, principalmente nas doses mais altas que a gente usa. Então, talvez isso explique um pouco o fato dessa associação que parece controversa dar certo. É isso, mas você como clínico quer fazer uma última pergunta, já podemos agradecer aqui a presença ilustre do nosso caqueado, doutor Dudu aqui. Eu quero perguntar a doutor Carlos Eduardo Montenegro. Doutor Carlos. Eu acho que ele nem qual veio. é a melhor, aonde está a melhor cerveja quente do planeta? Agora sim. A melhor cerveja quente do planeta? Pergunta capciosa. Pergunta capciosa. Mas eu sei. A melhor cerveja quente do planeta está no Cavern Club em Liverpool. Você esteve lá também. A cerveja é quente. É quente, a cerveja é quente, mas eu tomava cerveja quente com Você não prazer. combinou essa resposta, foi? Não. Tá, pô. Mas é verdade. Como eu não fui, né? Eu vou lá. É verdade, é verdade. Eu sou Você vai torcedor por do outro Liverpool, motivo. safado. Você vai por outro motivo. Você vai ver o Liverpool. A gente foi ver o Cavern Club. A gente foi ver o Cavern Club. A melhor cerveja quente do mundo tá lá. Acertou. Olha. Deixa eu me despedir, Dudu. Muito obrigado aí por ter aceitado. Dudu é meu parceiro de anos de plantão, de sociedade, de tudo, né, Dudu? Fred. Espero É isso continuar aí. por muitos anos. Ó, lá ele. Lá. Márcio. E só agradecer também, Dudu. Venha sempre, a gente vai trazer um nefrologista para ter
Aquele velho debate de bota diurético, tira diurético, bota Ainda volume, tira volume. Ainda teve debate que eu tive com o Fred também esse final de semana sobre o síndrome cardiorrenal, mas eu não vou dar spoiler. Mas não. a gente precisa Eu vou dar disse, spoiler, eu disse a não. ele que ele escolhe o lado. Se ele quiser que exista, ele defende. Se ele quiser que não exista, ele defende. Eu não mandei ele escolher o lado, que eu sou assim. Pois é. Então a gente vai trazer esse debate, né? Sobre se isso existe. Lembrando, né? A gente sabe que é cardiometabólica renal, mas é porque essa história vem de muito tempo, essa discussão. Muito obrigado por ter vindo. Você agora conheceu o Bora Caquear. Está apresentado. Os convidados, eles terminam se tornando um pouco donos, né? Porque eles vão construindo a história do caqueado. Venha sempre. Muito obrigado, Fred, mais uma vez. Valeu. Muito obrigado Tamo aqui. junto aí. Obrigado pelo convite. Até mais, Caquear é pessoal. comigo mesmo, só Bora, chamar. sim, bora. Aí, tchau. Vou pra aula de bateria, tchau.